Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores do plenário, minha saudação, como também minha saudação àquele e àquela que está em casa ou que vai nos acompanhar em suas casas. Não é surpresa para este vereador, mas talvez seja surpresa para muita gente, nos últimos tempos, as falas do mais alto representante da Igreja Católica no mundo, pela condição de militante progressista pelas causas da humanidade. Na última fala feita pelo Papa Francisco, no seu retorno da Armênia para Roma, o Papa Francisco publicamente divulgou ao mundo a necessidade de os cristãos, mais notadamente a Igreja Católica, pedir perdão à humanidade pelas perseguições feitas ao movimento homossexual no mundo, às mulheres e aos pobres. Talvez, senhoras e senhores, hoje que faz-se o registro do Dia Internacional do Orgulho do Movimento LGBTI, talvez esta fala do Papa tenha sido na lógica de chamar a atenção do mundo para esses problemas do mundo. E aí eu emendo com essa situação, vereador Evelyn, não só a Igreja Cristã Católica. Vejamos nós temos algumas igrejas cristãs que nasceram ontem, anteontem, e que hoje, velada ou abertamente, por exemplo, fazem o enfrentamento e discriminam as igrejas de matrizes africanas. Não reconhecem eles que estas igrejas, na sua maioria, esta cultura, na sua maioria, nasceu antes da partilha feita dentro do cristianismo. E a maioria delas nascidas depois dos 500 anos de Martim Lutero. E hoje estes e estas que nasceram e não adquiriram a condição de pedra para a humanidade, têm a capacidade de fazer o processo aberto ou veladamente de perseguição às igrejas, algumas denominações e algumas religiões de matrizes africanas. Então eu estou fazendo esse registro hoje na lógica de que mundialmente se reconhece o dia 28 de junho como Dia Internacional do Orgulho, não. Na verdade, o dia registrado para que a humanidade possa fazer a avaliação das barbaridades cometidas pela humanidade ao longo da sua história, a esses e essas em virtude da sua orientação sexual. E digo aqui, quero repetir, a fala do Papa Francisco, podem não ser católicos, mas aquele que é humanista vai concordar que a fala do Papa Francisco precisa ser respeitada por todos e todas que têm no seu sentimento o sentimento da paz e o sentimento da humanidade que quer buscar a paz, não na lógica do capital. O Papa Francisco tomou esta opção e vem nesta opção, e eu quero fazer esse registro hoje em virtude da fala feita pelo pontífice maior da Igreja Católica no mundo. Quero finalizar hoje, neste momento, minha fala, senhores, dizer de que a gente sabe o quão é difícil administrar um país, o quão é difícil administrar um estado, o quão é difícil administrar um município, o quão é difícil, vereador Mário, administrar uma Câmara de Vereadores. Nós sempre dependemos, quem é administrador sempre depende dos seus auxiliares técnicos que dão sustentação para o trabalho. E agora, na noite de ontem, no dia de ontem, a Comissão Especial do Senado descobriu que os técnicos avaliaram que a então presidenta Dilma Rousseff não agiu de má fé, não agiu com dolo, não agiu em prejuízo ao Brasil. Na verdade, o único crime da presidenta Dilma Rousseff, e que vem pagando preço por isto, é o crime de ter feito enfrentamento com os crápulas que estão instalados dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado e na estrutura pública do Brasil. Por isso, esses crápulas afastaram
momentaneamente a presidenta Dilma Rousseff, mas ontem os técnicos demonstraram claramente de que não há a prática de crime, não há a prática de dolo e não há prejuízo ao povo brasileiro. O grande prejuízo que está sendo imputado ao povo brasileiro é o prejuízo deste crime que aqueles deputados fizeram e que esses senadores até o presente momento vêm praticando contra o povo brasileiro e os milhões e milhões de brasileiros em desrespeito à democracia. Mais um minuto para eu concluir, presidente. Mais 1 minuto e 30 para a sua conclusão, vereador. E que sirva a fala do primeiro-ministro inglês. O primeiro-ministro inglês foi derrotado nas urnas. A Inglaterra decidiu, ou melhor, o Reino Unido decidiu. A população do Reino Unido decidiu sair do bloco europeu, decidiu. Mesmo o primeiro-ministro sendo derrotado, ele foi a público e disse: nós temos que respeitar a democracia. E aqui no Brasil, infelizmente, há agentes públicos de todos os níveis que ousam desrespeitar o processo democrático no nosso Brasil, né? Então, como dizem uns e outros, né, agora não tem mais panela batendo, as panelas se esconderam nos apês, né, e está na hora das panelas voltarem para as ruas para recolocar o Brasil nos trilhos da democracia. Por isso eu faço esse registro na tarde de hoje, em virtude da situação difícil que esse país vive, né, e em virtude dessa situação, em virtude desse fato novo, chama atenção aqui para esses e estas que, por vezes, são usados por aqueles e aquelas que detêm os meios de comunicação e que enganam mesmo o povo. Então, quero dizer ao meu povo, o povo do nosso Brasil, o povo de Santa Catarina, todo mundo está com vergonha agora porque foi enganado. Foi levado às ruas e agora, por que não querem mais voltar às ruas para reclamar pela democracia e pelos desmandos que estão colocados no nosso Brasil? A serviço de quem vocês estão? Tem clareza? Tomaram clareza de que foram devidamente e muito bem usados contra os interesses do povo brasileiro, contra os nossos interesses, contra os seus interesses, os interesses dos trabalhadores, das mulheres e das minorias nesse Brasil? Fica a dúvida.